Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje, sexta-feira, uma bela tarde aqui em Fortaleza, 27 de maio de 2022, tá? Vamos iniciando aqui a nossa aula 01. Lembrando que na aula 00 nós vimos um conteúdo um pouco mais abrangente, de maneira que a gente consiga se comunicar sobre uma conversa para transmitir qualquer tipo de conhecimento a respeito de alguns papéis. Então, a aula 00 ela teve com esse objetivo. Eu sei que muita coisa foi passado, e dependendo do nível da pessoa, ela não tem entendido alguns aspectos. Mas a partir de agora, vamos falar ponto a ponto. Tá bom? Bom, vendo aqui no nosso gráfico, tá? Esse aqui nós vemos um gráfico puro. O que eu quero dizer um gráfico puro? Somente, certo? A janela aqui que diz respeito ao quê? Ao tempo, aqui no eixo X, e ao aos preços aqui no Y, tá? Esse aqui é um gráfico de candlestick puro. Só para vocês entenderem, terem uma noção, esse gráfico de candlestick ele pode ser colocado de várias maneiras. Eu posso colocar um gráfico de linhas, tá? É um gráfico de linhas. Por exemplo, essa inflexão aqui, ó, ela representa o quê? Ela representa o fechamento e a partir desse fechamento o gráfico veio para baixo, tá? O candlestick ele vem para o quê? Para analisar esses fundos aqui, ou esses topos, eventuais topos aqui, tá bom? Então ele vem para detalhar, tá? Então voltando aqui para o nosso tempo gráfico, desculpa a maneira, nosso candlestick. Lembrando que o candlestick ele pode estar representado, os que estão na cor preta, eles são os candles negativos, certo? E os candles brancos são os candles que estão positivos. Por exemplo, o candle branco, ele abriu aqui e fechou aqui em cima. O candle preto, ele abriu aqui e fechou aqui embaixo, certo? Esse sistema, vocês vão muito ouvir falar do sistema se chama aqui Price Action. O que é o Price Action? É o sistema o qual você só se utiliza de candles. Você não precisa se utilizar de quê? De indicadores. Não precisa utilizar de média móvel, não precisa se utilizar do estocástico lento, por exemplo. Então, é aquilo que você só analisa os candles. Isso daí é extremamente importante. Por quê? Como eu já tinha dito, o mercado nada mais é do que, entre aspas, uma guerra entre compradores e vendedores. Então, se a gente começar a entender quem é que está dominando naquele determinado momento, vai ajudar muito a nossa vida, a nossa análise, tá bom? Então, eu queria que ficasse bem claro com relação a isso aí, tá? Outra coisa também, reforçando, se eu estou falando aqui num gráfico de uma semana, ou seja, cada candle representa uma semana, certo? Cada candle representa uma semana. Essas informações, elas são mais relevantes. Por que elas são mais relevantes? Porque um candle desse aqui, ele equivale ao quê? A 5 candles diários. Então, o que aconteceu nesse candle, ele é mais relevante. Por que ele é mais relevante? Porque nesse candle teve mais volume, teve mais negócio, teve a duração de tempo maior. Então, o que aconteceu aqui, ele de fato é mais relevante do que se eu fosse analisar um candle diário, tá? Então, para que fique bem claro, a gente só digita aqui na tecla aqui do teclado a letra D, dá um Enter e a gente já passa para o próximo tempo gráfico. No caso aqui, o gráfico diário. E assim por diante. 120 minutos, dou Enter. Cada candle representa o quê? 120 minutos. Tá bom? Só lembrando para vocês podem observar, na hora que eu mudar agora para o gráfico semanal, vocês vão ver a amplitude dos candles. Observem agora como é que está, certo? Só para vocês terem uma ideia do que é realmente o tempo gráfico e como ele é importante, ó. A amplitude dos candles. Vou mudar agora. Atenção aqui, ó. Mudei. Olha, os candles são o quê? São maiores. As amplitudes são maiores. Tá bom? Então é isso. Se nós colocarmos o mouse em cima do candle, nós vamos ter as informações aqui, ó. A abertura, qual foi a máxima, qual foi a mínima, qual foi o fechamento. Isso é importante. O volume financeiro, por exemplo, nesse papel Itaúsa, nesse dia 31 de maio,
o volume era de 1,83 bilhão de reais. Quantos negócios foram feitos nessa semana? 163.768. 164 mil, para a gente arredondar. O volume em quantidade, 167, quase 168 milhões em quantidade, tá? Qual foi a variação que esse candle teve nessa semana aí? Ela teve essa semana o quê? Uma variação de 9,38%. Lembrando que nos dias de hoje, né, uma variação de um IPCA, por exemplo, você consegue um IPCA, uma renda fixa, vamos assim dizer, a 12%, quase 13% ao ano, dependendo do investimento que você vai optar. E aqui, somente nessa semana, você pegou 9,38%. Tá? Então, realmente chama bastante atenção em dois aspectos, porque o valor é alto, mas também chama atenção no seguinte aspecto. Ele pode ter subido, como também ele pode ter caído. Nas criptomoedas, as variações são ainda maiores. Tá bom? Então, a partir de agora, a gente vai fazer a análise especificamente de um candle aqui, para a gente começar a analisar quais informações que a gente consegue pegar a respeito dos candles. Eu digo para vocês que a cada dia que passa, todas as vezes que eu vou estudar a respeito de candle, eu aprendo mais uma coisa. Essas simples figuras aqui, cada dia que você vê, você aprende uma coisa diferente. Tá bom? Então, o que vocês podem observar aqui? Esse candle aqui, ele é um candle branco, de cara a gente sabe que ele é branco. Ele abriu nessa posição aqui, nesse valor, aproximadamente aqui a 9,16, tá bom? Ele caiu muito, ele chegou a bater 8,45. Depois ele veio subindo na semana, certo? Veio subindo, bateu até aqui o máximo dele, no caso aqui 9,50, e depois ele fechou nessa posição. O que nós podemos assimilar desse candle? Nessa posição, existem muitos compradores, certo? Porque, como eu falei para vocês, toda vez que o mercado cai, ele cai porque os vendedores começaram a vender. Ele começa a cair. Cair. Em determinado momento, os compradores começam a dizer, não, esse preço aqui já está muito baixo, vou começar a comprar porque eu vou lucrar com relação a isso aí. E a partir daí ele começa a subir. Tá? Então, o primeiro ensinamento aqui, se vocês observarem, se nós fôssemos destrinchar esse candle aqui, dá para destrinchar pelo candle diário, mas vamos destrinchar aqui nesse mesmo tempo gráfico. Nada mais é do que o quê? Um candle branco aqui embaixo, certo? Então, um candle que abriu aqui, está aqui e está fechando até aqui. A gente pode até aumentar ele um pouquinho mais, certo? Até aqui, certo? Nesse período aqui, ó, ele chegou até essa posição, inclusive. Depois ele veio e foi até aqui. Em um determinado momento daquela semana, ele bateu nessa posição e depois ele ficou dessa maneira, certo? E depois agora ele finalizou isso aqui. Então, só para vocês entenderem que existem muitos compradores nessa posição. Bom, aproveitando a oportunidade, o mercado ele sobe por dois motivos. O primeiro motivo, os compradores, as pessoas começam a se interessar com relação a determinado papel. E, a partir daí, eles começam a comprar. O mercado começa a subir. Tudo bem, essa é a primeira possibilidade do mercado subir. Tudo que eu estou falando com relação à compra é a mesma coisa com relação à venda. O mercado também, ele também sobe por um outro motivo. O stop dos vendidos, certo? Vamos supor, certo? Vamos supor aqui que os vendidos, eu comecei a vender aqui nessa posição, tá? Comecei a vender aqui nessa posição. Vendi, tô vendido, vendi. Quando eu entrei aqui, vendido, eu tive que colocar o meu stop aonde? Em alguma posição. Vamos supor que todo mundo que entrou vendido nesse candle, no momento que ele estava vindo para baixo, colocou o seu stop aqui nessa posição, certo? No limite aqui do pavio.
Muito bem, então aqui dentro desse candle, entre aspas, existem compradores e vendedores. As pessoas estão compradas e as pessoas estão vendidas. Como eu falei que ele sobe, se por um acaso no próximo candle, como aconteceu aqui agora, ele começou a subir, todos aqueles que estavam vendidos começaram que a gente chama estopar, ou seja, sair da posição. Aí o mercado começa o quê? A subir, certo? Por exemplo, esse candle aqui, as pessoas começaram a vender aqui, certo? Vamos supor que eles tenham colocado o seu stop aqui nessa posição aqui, ó, certo? Muito bem. No dia seguinte, abriu, os vendedores bateram mais forte, começou a subir novamente, os compradores se apresentaram para o jogo, fechou aqui, certo? Terminou essa segunda semana. Tinha falado dia, mas tudo isso aqui é com relação à semana. Tá? É o hábito de falar dia. Muito bem. Na outra semana, os compradores estavam aqui, os vendedores tentaram bater um pouquinho, não conseguiram, e os compradores começaram a comprar. No momento que bate nesse limite aqui, todos aqueles que estavam vendidos nesse candle, eles começam a sair da posição. Se eu estou vendido, para eu sair da posição, eu realizo o quê? Uma compra. Então, os vendedores saírem dessa posição aqui, eles começam a comprar. Somado aos compradores que já estavam realmente querendo comprar, o mercado sobe. Então, é por esses dois motivos. O mercado sobe ou ele vende, conforme for, da mesma maneira. Vamos dar outro exemplo aqui. Tá? Muito bem, o mercado ele estava subindo aqui nessa semana, compradores entraram aqui, não tem problema, certo? Os vendedores abriu a outra semana, os vendedores empurraram para baixo, os compradores jogaram para cima e ele fechou dessa maneira aqui, tá? Fechou dessa maneira aqui. Todo mundo que entrou aqui, certo? Vendido, certo? Vamos supor que a maioria tenha colocado o quê? O seu stop nessa posição, stop de compra. Por quê? Eles estavam vendidos nessa posição. Muito bem. Na semana seguinte, os compradores abriram aqui, o candle abriu aqui, os vendedores tentaram bater, não conseguiram. O mercado começou a subir, comprando, comprando, comprando. Quando chegou aqui nessa posição, nessa altura, o que aconteceu? Todo mundo que estava vendido começou a ser estopado, começou a sair da posição. Se eu estou vendido, quando eu saio da posição, eu começo o quê? Uma compra. Ou seja, aí eles continuam subindo, né? E depois desceu. E a partir daí, vocês podem observar que os compradores começaram a dominar o mercado. Tá bom? Então, eu queria que ficasse bem claro com relação a isso aí, o que por que o mercado sobe e por que o mercado desce. É sempre uma guerra. Isso é bastante interessante, porque às vezes a gente começa a operar muito com indicador e a partir daí fica difícil, você começa a ficar com muita informação e esquece da informação mais relevante, que é essa que eu estou passando para vocês. Por exemplo, esse candle aqui, ele é mais importante. Esse aqui é um candle importante? Sim, porque a amplitude dele foi muito grande. Ele é totalmente diferente desse candle. Esse candle aqui, o que representa? O preço de fechamento dele é quase igual ao preço de abertura. Ou seja, houve uma indecisão. Esse aqui não é o que a gente chama de quê? Esse aqui é um candle quê? Extremamente direcional. Esse aqui é um candle extremamente direcional. Esse aqui é um candle de dúvida. Tá? Ele é chamado de doji, certo? Esse aqui talvez um martelo, certo? Muitas pessoas, quando vão dar alguma aula a respeito desse assunto, eles falam muito de nomenclatura de candle. Eu vou até fazer, mas o mais importante não é isso. O mais importante é você saber analisar o candle. Por que ele está daquela maneira? Tá bom? Então, é saber que esses dois candles, esse candle aqui, ele é extremamente direcional para cima de comprador. Quem comprou aqui, muito provavelmente tenha colocado um stop aqui, tá? Eu tô falando de uma maneira bem genérica, tá, pessoal? Depois a gente vai ver o que é fundo, o que é topo, a gente vai ver realmente o que é a colocação de um stop, tá bom? E só para fazer uma comparação aqui, por exemplo, nessa semana aqui, o volume ele foi de 173 bilhões, certo? Vamos botar aqui no gráfico diário, pegar um candle direcional. Esse candle
direcional. Quanto foi aqui de volume? 491 milhões. Então vocês observam que o volume realmente é, porque o gráfico semanal corresponde a 5 gráficos diários, tá bom? Então era isso que eu queria passar para vocês inicialmente. Eu vou colocando, fazer mais alguns vídeos talvez aí sobre candlestick, tá? E depois nós vamos falar principalmente no que diz respeito onde é que um comprador compra, certo? Como eu falei, toda vez que a gente compra, a gente tem que ter o quê? Aonde a gente entra, aonde a gente vai sair caso a gente tenha um loss, ou onde a gente vai sair caso a gente tenha gain. Isso aí é diretamente proporcional, certo? Ao entendimento aí de subir ou do mercado cair. Tá? Isso é extremamente importante. Muitas das vezes você tem que estar na posição, ou seja, você tem que se colocar. Se eu quero entrar na posição comprado, eu tenho que me colocar na posição vendido. De quem está vendido, tá bom? Então, por exemplo, nessa posição aqui, ó, todo mundo está vendido. Ó, começou a venda aqui, ó. Venda, 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 venda. Os compradores vieram, compraram até aqui. Vendedores vieram novamente e bateram aqui. Próximo passo, qual foi o que aconteceu? Os compradores deram esse grande sinal, certo? Aí depois vocês vão ver que o que? Todo mundo que comprou aqui nessa posição aqui, ó, no rompimento aqui da máxima desse candle aqui, certo? Ele comprou aqui, ele botou um alvo, certo? Eu não vou ficar falando muito aqui para não complicar, tá bom? Mas com certeza o stop dele estava onde? Estava aqui, certo? Então, a partir daí, o mercado ele, pode ser que ele comece a subir, tá bom? Certo? Então, vocês podem observar que ele deu uma lateralizada, certo? Deu uma descida, deu uma subida e os compradores se apresentaram, tá bom? Então era isso que eu queria passar para vocês, tá? O assunto não se esgota. Vou fazer aqui um vídeo só de price action, muito provavelmente será o próximo vídeo, para aí a gente ir entendendo como é que funciona a dinâmica da coisa. Tá bom, pessoal? Então, até mais, espero ter os ajudado. E qualquer coisa é só colocar nos comentários qualquer eventual dúvida, tá bom? Fazendo uns vídeos mais curtos aí, porque a pedido de algumas pessoas. E vamos ver se vai atender a todos, tá bom? Um grande abraço e até mais.